Fala galera, espero que estejam todos e todas bem. Eu me chamo Felipe Guevara, eu sou professor de História e esse é mais um episódio da série Crise na História e Mudanças Sociais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre futebol. Exatamente, nós vamos falar sobre futebol, Copa do Mundo e o que será que essas duas coisas, mais ou menos aleatórias no primeiro momento, podem nos ensinar para a crise que enfrentamos atualmente. Bom, o futebol, e vocês vão concordar comigo, é um esporte que nós não carregamos uma prática dele no nosso gene. O que eu quero dizer com isso? O que genética tem a ver com história? Bom, cachorros, por exemplo, nascem consigo com essa habilidade na genética de brincar de lutinha com outros cachorrinhos, vai dizer. O futebol não é assim com os humanos. Embora nós tenhamos um físico apropriado para jogar futebol, é necessário alguns recursos intelectuais para jogá-lo. Isto é, nós precisamos cooperar com mais 10 pessoas no mesmo time, nós precisamos confiar que o outro time vai seguir as mesmas regras que o meu time segue, e isso tudo exige, portanto, confiança e cooperação. Bom, eu, ao longo desse vídeo, também vou falar de um episódio muito famoso da Primeira Guerra Mundial. Mas antes, eu queria então convidar a gente a refletir sobre o que é uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um ambiente fantástico, um evento que mistura cooperação e confiança mútua entre 32 seleções com povos de culturas diferentes, com políticas diferentes, economias diferentes, religiões diferentes e muitas vezes rivais na geopolítica. Eles concordam em seguir as mesmas regras, eles confiam no regulamento e participam harmonicamente de um evento que seria impensável de ser realizado há anos, há séculos atrás. Copa do Mundo é um grande exemplo que mistura futebol e essas duas palavrinhas mágicas chamadas cooperação e confiança. Bom, no episódio de hoje eu vou falar sobre um evento muito famoso que ocorreu na Primeira Guerra Mundial e que envolve futebol. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito iniciado a partir de uma série de justificativas e evidentemente iniciado por uma série de razões discutíveis e variadas. Pois bem, aqui não vai caber a nós debatê-las, mas é certo que a sociedade do início do século XX, que entra na maior guerra então já vista no mundo, é uma sociedade motivada por nacionalismos extremados, por uma xenofobia muito grande, por um senso de superioridade de um país ao outro, por uma falta de instituições e uma falta de entidades que promovam uma cooperação internacional. Pelo contrário, havia uma corrida econômica, uma corrida imperialista, onde acabar com a economia do adversário, acabar com o adversário justificava, ou melhor dizendo, geraria a minha vitória, certo? E, especificamente falando da guerra e do conflito bélico, ela vai ser marcada pela guerra de trincheiras. Num determinado momento, as tropas não vão mais ter grandes movimentações, elas ficarão entrincheiradas e vai ser uma guerra, portanto, arrastada, uma guerra onde as tropas não vão conseguir avançar muito sobre as outras. Nessa guerra de trincheiras, que vai acontecer já no primeiro ano, chega-se ao dia do Natal de 1914, primeiro ano da guerra. A Primeira Guerra Mundial, as potências beligerantes não acreditavam que ela ia durar tanto tempo assim. Acreditavam que ela acabaria em questão de meses ou até mesmo semanas. Mas quando chega no Natal de 1914, há um acordo, portanto, entre os entrincheirados alemães e os entrincheirados franceses e ingleses de fazer um cessar-fogo. Esse acordo, evidentemente, é apoiado por entidades como a Igreja Católica, como as famílias, né? As mulheres, principalmente, que assumiam a produção em seus respectivos países, e esse acordo não passou pelo crivo, não passou pela autorização dos comandantes de cada nação.
Eles acreditavam que essa trégua no dia do Natal poderia gerar um sentimento, vejam só vocês, chamado pacifismo, uma desmobilização, que não era benquista para quem queria destruir o adversário. Mas de fato a trégua acontece. E nessa trégua de Natal, olha que coisa sensacional. Vai acontecer jogos de futebol entre alemães e britânicos, entre britânicos e alemães misturados em times adversários, né? Há uma confraternização e o esporte, além daquilo que eu já mencionei anteriormente, ele é um fator de integração. Tu nota semelhanças em pessoas que aparentemente tu não conhece ou até mesmo que falam outras línguas que você, né? Ele promove então um senso de solidariedade, um senso de fraternidade. Isso tudo vai acontecer, portanto, no meio de um dos cenários mais inóspitos, de um dos momentos mais trágicos da história da humanidade, onde a falta de cooperação, a falta de confiança, um nacionalismo exacerbado quase botaram em xeque a vida humana no planeta. Bom, se isso então prova que mesmo nos momentos mais adversos a sociedade humana consegue dar bons exemplos de confiança, cooperação, fraternidade, ajuda aos próximos, porque nesse momento também se trocou cartas com as famílias e as tropas deixavam passar as cartas de inimigos, se trocaram presentes, a gente pode sim cooperar e ter confiança mútua nos dias atuais. Citando um exemplo onde foi necessária e foi feita união, cooperação, confiança, se temos o exemplo da varíola, que foi erradicada no mundo em 1979, tendo surgido em 1967. Uma vacinação internacional, ajuda sanitária a países. Nós vemos atualmente um caminho reverso a essa cooperação, essas redes de ajuda mútua, né? Essa confiança, não só entre povos diferentes, mas entre uma nação, seus cidadãos e o próprio governo, no mundo recrudescer, recuar. Nós vemos guerras comerciais, nós vemos cada vez mais palavras tais como eu em primeiro e depois os outros, ou a minha nação acima de qualquer coisa, e nós não vemos mais uma cooperação global. Talvez esse momento seja um dos momentos onde que mais fique evidente a necessidade de haver confiança e cooperação. Um vírus não vai respeitar fronteiras. Um vírus não vai respeitar muros que separam países e separam culturas. Para combater uma epidemia, antes de pensarmos em nos isolarmos e pensar apenas nos próprios interesses nacionais do nosso quintal, é importante pensar que se um país for deixado para trás, se o vírus continuar se disseminando dentro de uma nação, que aparentemente eu posso estar nem aí, ou que eu posso ser rival, mesmo que a minha nação esteja segura e erradique dentro do meu próprio território uma epidemia, essa epidemia pode evoluir em países deixados para trás e futuramente me atingir de novo. Mais do que nunca é necessário nós retomarmos a cooperação global, retomarmos a confiança, tal qual é necessário num jogo de futebol, numa Copa do Mundo ou no meio de uma guerra mundial, numas trincheiras, para que seja alastrado sistemas de saúde, ajuda sanitária para países não tão desenvolvidos economicamente, para que não só o coronavírus possa ser efetivamente erradicado, como também futuras epidemias possam ser precavidas e solucionadas. É hora de repensarmos, de pensarmos um futuro que inclusive vai necessitar de cooperação, de confiança para combater outros inimigos que nós mesmos criamos, como aquecimento global, né? Como grandes problemas econômicos, entre outros tantos. Esse é o vídeo de hoje. Espero realmente que tenham gostado. Se inscrevam no canal, quem está olhando no Instagram é muito importante para mim. Dá aquele like maroto no vídeo e a gente se vê nos próximos.